Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus, pedimos. Amém. O tema da semana é Sarça Ardente. Está muito relacionado, né, com a história, né, do povo de Israel e também com a prova, o povo, né, que vai estar na eternidade com Deus. Coisas que aconteceram com Moisés e com o povo de Israel naquela época também estão acontecendo com o povo de Israel, que a Bíblia diz que é o Israel espiritual, ou seja, que envolve tanto os de sangue, né, como os da fé. Também nós estamos de forma similar, vamos passar por coisas semelhantes ao que ocorreu naquele período. O verso, para memorizar, fala sobre que Deus é um Deus que nos livra, nos liberta. Nós necessitamos ser libertados porque desde que houve o pecado, desde que Adão e Eva, né, aceitaram, né, o domínio de Satanás sobre a terra, nós estamos escravizados. Você ainda não percebeu que está escravizado? Você vai perceber se você começar a ler a Bíblia e orar a Deus, você vai ver que a situação nossa não é uma situação tão fácil. Mas Êxodo 3, de 7 a 8, diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então Deus conhece o fim desse princípio. E ele está acompanhando a aflição, né? Assim como no passado, ele também acompanha a aflição do povo dele hoje. E em algum momento, Deus também vai agir assim como agiu no passado. Salmo 107 diz assim, verso 6: Clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou da sua dificuldade. Então a gente tem que aprender a clamar. O clamar é uma oração perseverante, é uma oração contínua, pedindo para que Deus faça uma ação. Então nós temos que orar pelo nosso país, orar pela nossa família, orar pelo povo de Deus, orar pela humanidade, né, pelos líderes também, para que Deus possa atuar. Salmo 34, verso 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, acampar significa que Deus vem estar com você, vem estar comigo, né, nos momentos, né, de dificuldades. E aqueles que temer significa ter Deus, que tenha Deus em suprema consideração. Ou seja, eles respeitam a Deus e respeitam a soberania de Deus. Salmos 33, 17 a 19 diz assim: O cavalo é vão para a segurança. Às vezes, o cavalo aqui hoje podia ser carro, poderes, bem, né, riqueza, né, negócios, né, sociedades secretas, que você faça parte, né. O cavalo não livra ninguém com sua grande força. Também, todas essas figuras que eu citei também, elas não vão livrar você. Uma hora, a situação vai complicar para você. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, Deus está acompanhando aqueles que têm consideração por ele. Sobre os que esperam na sua misericórdia. O que é? A misericórdia significa a ação de Deus no momento, na situação que nós não temos condição de fazer nada por nós mesmos. Para lhes livrar as almas da morte. Então, almas somos nós. Nós somos almas. Nós não temos alma. Então, livrar nós da morte. Para conservar vivos na fome. Mesmo a gente passando uma situação de crise, de fome, né, entre as nações, Deus vai o quê? Nos conservar vivos. E aí eu lembro que algo similar que aconteceu no passado também vai acontecer com o povo de Deus no futuro. Aqui está em Daniel 12:1, diz: Nesse tempo, e esse tempo ainda não chegou, mas está próximo de chegar, vai se levantar Miguel. Miguel significa aquele que é como Deus. Na verdade, é o nome de Jesus, antes de ser tornado humano. É o grande príncipe, que significa chefe, comandante, o defensor dos filhos do teu povo. Então, Jesus é quem nos defende. Defende perante quem? Satanás e seus demônios. E haverá um tempo de angústia. Então, Deus já está dizendo para nós, assim como o povo de Israel passaram por um tempo de angústia, nós também vamos passar por um tempo de angústia. Só que ele diz que é qual nunca houve, ou seja, a situação vai ser mais difícil ainda, desde que houve nação até aquele tempo. Então, no futuro, que pode estar bem próximo, a situação vai ser bem mais difícil. Mas diz aqui, naquele tempo será salvo o teu povo,
todo aquele que for achado escrito no livro. E que livro é esse? É o livro da vida do Cordeiro. Então, assim como Deus veio para tirar o povo de Israel do Egito e levar para Canaã terrestre, também Jesus vem para nos livrar dessa grande angústia, para nos levar para o Canaã celestial, que é o lugar onde Deus habita. Então, a gente pode aprender as lições que Moisés e o povo de Israel passou aqui, para a gente aprender como nos comportarmos, como vencermos as batalhas. Então, aqui nos mostra, né, uma história muito interessante. Êxodo 3, de 1 a 5, conta, né, quando Moisés se encontra, né, de forma visível com Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe, né, a Horebe. Naquela época não era monte de Deus ainda, né? Mas aqui quem escreveu foi o próprio Moisés, então ele já está relatando que esse é o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Anjo do Senhor, que significa anjo, significa mensageiro. No original, esse anjo aqui é maiúsculo. Então, é um mensageiro do Senhor, né, em maiúsculo, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, algo bem miraculoso, algo milagroso, né? Uma sarça pegar fogo e não ser consumida. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Interessante que Deus chama a atenção, né, de Moisés, né, de uma forma, né, e a gente não esperaria. Mas atraiu a atenção de Moisés. E Moisés se desloca. E quando chega e vendo o Senhor, que se virara para ver, Moisés se virava para ver, bradou Deus. Então o anjo do Senhor ali é o próprio Deus, né? Antes falou anjo do Senhor, mas aqui agora bradou quem? Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus. A ele do meio da sarça. E nós vamos ver de fato que é Deus. E disse Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Interessante, né? Usar o sapato aqui era um erro, errado. O correto era pisar o solo, porque o lugar era uma terra santa. E aquele lugar era santo porque a presença do nosso Criador, do nosso Deus, estava naquele momento. Então, uma coisa torna-se santo porque é a presença de Deus que faz aquilo ser santo. Santo significa separado. E aquilo passa a ser algo sagrado. Ou seja, sagrado significa que aquilo tem regras. E aí Jesus, né? É o próprio Jesus que está conversando aqui com Moisés, mostrou as regras. Tinha que tirar o sapato. Interessante, né? Tirar o sapato, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é uma terra santa. Deus quer um contato com você, né? Você mesmo com Deus. Gênesis 15, de 13 a 16, disse: então disse também Deus aparece para Abraão. É Jesus. Saibas de certo que peregrina, Deus fala, né? Jesus fala com Abraão. Peregrina será a tua descendência em terra alheia. Deus já sabia que o povo de Israel ia ser levado para onde? Ia para o Egito e lá ia ser peregrina. E seria reduzida à escravidão, meus irmãos. Deus é nosso, Deus é grande. Deus conhece o fim desde o princípio e ele age no momento apropriado. E diz: será afligida por 400 anos, né? Mais ou menos, alguns citam mais ou menos 430 anos. Mas também eu julgarei a nação, você julgará a nação do Egito, a qual ela tem de servir. O povo de Israel vai te servir durante esse tempo. Depois sairá com grande riqueza. Deus diz até como isso ia acontecer. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice você será sepultado. E a quarta geração, ou seja, para Deus uma geração é 100 anos. Ó. Quarta geração significa que são 4 de 100, né? 100 anos. Então a geração para Deus é 100 anos. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Então Deus deu um tempo de misericórdia para aqueles povos, né? Que são seus povos amorreus, né? Que habitavam no lugar que seria Canaã terrestre. Deus tem misericórdia para todos nós, inclusive para com o ímpio, inclusive para com aquele que não reconhece ele.
Mesmo assim, Deus tem misericórdia. Efésios 1, 9 a 11 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, Deus revelou para nós depois o mistério da vontade dele. Qual é esse? Que mistério é esse? Que segundo o seu beneplácito, segundo, ou seja, a sua bondade, que propuseram em si mesmo, ou seja, em si mesmo significa Pai, Filho e Espírito Santo, tomar essa decisão. Deus tomou a decisão de quê? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, Jesus torna-se o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, para unir todas as coisas, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo alcançar sua plenitude, alcançar o máximo, né? O clímax, né? Deus vai fazer convergir em Jesus todas as coisas. Diz que tantas coisas que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Satanás traçou o plano de atrapalhar esse plano, mas o plano de Deus não vai ser alterado. Deus vai cumprir esse propósito. E diz: nele digo, em quem também fomos feita herança. Então Deus já nos tornou o que? Sua herança. O que é herança? É como se fosse filho, é a herança. Nós somos a herança de Deus. Havendo o que? Sido predestinados. Aqui não significa, né? Que essa predestinação você não tem capacidade de escolha, assim, que o plano de Deus era salvar todos, mas nem todos vão aceitar esse plano. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus traçou o plano da redenção, mas permite que nós façamos nossa escolha. Mas se todos aceitassem a salvação, todos seriam salvos. Esse é o que Deus chama de predestinação. Ou seja, ele tomou a decisão anterior, antes do nosso nascimento, para me salvar e salvar você. Mas resta a nós aceitar ou não essa escolha. É por isso que diz que serão salvos todos aqueles que o nome estará escrito que no livro do Cordeiro, lá em Daniel, que nós lemos. Então, o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Gênesis 22, 10 a 12, né? Diz assim: e estendeu Abraão a sua mão. A história de Abraão, né? Nós voltamos um pouco para relembrar, né? Que assim como Deus tinha prometido salvar o povo de Israel, a promessa de fato foi dada para quem? Para Adão e Eva. E Deus foi passando essa promessa, né? Até chegar em Abraão, depois chega em quem? Em Moisés. Depois chega em quem? Em Davi. Depois chega em José, Maria, depois chega em Jesus. Então, porque é um plano chamado plano da redenção. Então, aqui diz que nós podemos ver o paralelo da história de Abraão. Diz que Abraão estendeu a mão para sacrificar o cordeiro. Tomou o cutelo para imolar o filho. E aí Deus, o anjo do Senhor, novamente, já aparecia aqui. Ó. Não foi só na época de Moisés. Diz aqui o anjo do Senhor, e aqui é maiúsculo novamente, librador do céu, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste, ó. Então, ela diz: aqui está falando de Deus, esse anjo aqui não é Deus. Não, ele teme a Deus, porque quando ele fala Deus, Deus é um nome coletivo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí ele depois explica: não me negaste teu filho. Não me negaste teu filho significa que ele é Deus. Esse anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. O teu único filho. E aqui a gente vê que essa promessa que Deus tinha dado para Adão e Eva, que viria um Messias, passou para quem? Para Abraão, e depois Deus mostrou que Abraão, né? De Abraão viria desse descendente. E depois Deus falou que esse descendente viria de quem? De Davi. E depois viria de José, né? De Maria, e Jesus veio como ser humano. Para cumprir o quê? O plano da redenção. Então nós podemos dizer que o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, ele entra na história da humanidade. Para o quê? Garantir que esse plano da redenção se cumpra. Isso de forma pessoal. Deus vem visivelmente. E hoje, será que Deus está agindo também? Não fico pensando que não, mas está, com certeza. Pode não estar aparecendo para mim e para você, mas Deus pode estar aparecendo para outras pessoas. E está agindo para cumprir o plano da redenção. Disse mais aqui, ó, Êxodo 3, 6 a 10, já mostra aqui, né? Deus relembra para Moisés, né, do plano da redenção. Ó. Disse mais Deus a quem? A Moisés: eu sou o Deus do teu pai,
O Deus de quem? De Abraão. Quem é esse Deus de Abraão? Era o Deus que tinha aparecido na hora do sacrifício do cordeiro. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então ele percebeu, entendeu que estava na presença de quem? De Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores, essas pessoas, né, que estavam conduzindo aqueles problemas que estavam causando ao povo de Israel. Porque conhecia suas dores. Mas por que Deus esperou 400 anos? Porque Deus, tudo existe um propósito. Tudo há um tempo determinado para que esse plano se cumpra, para o que salvar o máximo de pessoas possível. Porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então ele desce. Interessante, né? Deus desce. Então, se Deus desce, significa que ele está em cima. E onde nós nos encontramos é embaixo. Então, essa questão do modelo do globo é bem complicada para explicar, né? Algumas frases, né, que tem na Bíblia. Se Deus desce, né, num globo estaria em movimento, né? Podia estar subindo, ou podia estar vindo de lado, né? Mas aqui a Bíblia diz que ele desce. E Deus não mente. E eu sei que Deus não mente. Ele desceu. Né? Deus não mente. Então ele diz: desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer o subir daquela terra. Uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Então Deus veio para cumprir a promessa que ele tinha dado para quem? Para Abraão. Mas ele falou que o povo, né, de Israel ia ficar o quê? 400 anos, até ele vir e resolver o problema. E aí ele diz que esse lugar é o quê? O lugar do cananeu, o lugar do Eteu, o lugar do amorreu, o lugar do perizeu, o lugar do heveu e do jebuseu. Mas Deus agora vai tirar esse povo aqui, as terras desse povo, e dar para o povo de Israel. Essas terras pertencem a esse povo ou pertencem a Deus? Toda a terra pertence a quem? A Deus. Quando houve o dilúvio, Deus distribuiu os povos, hein? E as terras também. Então, mas a terra continua sendo dele. Ele tem autoridade para tomar e dar para quem ele quiser. E isso que ele fez. E ele diz aqui: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus tinha prometido para Abraão que essa terra ia ser aqui do povo de Israel. E agora ele diz: agora eu vim reivindicar a terra. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus usa Moisés como instrumento, né, para cumprir os seus propósitos. Assim também Deus faz contigo e comigo. Se nós formos obedientes, nós somos humildes, Deus vai nos guiar para cumprir o propósito dele. E nesse cumprimento do propósito dele, Deus vai me fazer bem a mim e a você. E também as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que Deus está cumprindo um propósito. E ele está executando um plano da redenção, porque está havendo uma guerra. Apocalipse 12, 7 a 9 nos explica essa guerra. E Satanás, né, se rebelou no céu e começou a lutar contra Deus. E diz que houve batalha no céu, Apocalipse 12, 7 a 9, né? Miguel, ou seja, Miguel é aquele que vai vir, né, no grande tempo de angústia, lá em Daniel 12, ó, é Jesus. Então, Jesus lá no céu, né, e os anjos que estavam com Jesus, ficaram do lado de Jesus, batalhavam contra quem? Contra o dragão. Dragão significa, né, é um ser alado, né, uma serpente com asas. E batalhavam o dragão e seus anjos. Então houveram anjos que ficaram do lado de Satanás. E a Bíblia diz que eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então eles foram expulsos. E foi precipitado, ou seja, foi lançado. Ele não foi convidado, Satanás foi lançado, foi expulso. O grande dragão. E a Bíblia diz que quem é esse grande dragão? É aquela antiga serpente. E aí você vê que tem povos, né? Que tem serpente, né? Dragão é uma serpente com asas. Serpente que voa. Tem braços, né? Voa. E diz chamado diabo. Diabo significa o quê? Enganador. E Satanás significa adversário. Não existe na Bíblia o nome de Satanás. Não existe na Bíblia o nome. Deus não revela na Bíblia o nome de Lúcifer. E o próprio nome Lúcifer significa portador de luz. Não é um nome. Engana todo mundo. Então, Satanás tem uma característica. Como Deus é a verdade, Satanás
para lutar contra Deus, ele escolhe a mentira. E diz que ele engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados o quê? Com ele. Para onde? Para a terra. Aí eu sempre tenho um questionamento, né, que às vezes as pessoas não entendem. Por que, que ele foi lançado? Por que, que Deus permitiu que eles viessem aqui para a terra? Não foi Deus que permitiu, não. Quem permitiu foi Adão e Eva. Quer ver aqui? A Bíblia diz que Satanás foi tentar Jesus e ele mesmo explica. Ó. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então, Satanás mostrou para Jesus o quê? Todos os reinos do mundo. Novamente, aí vem o questionamento da questão do modelo do globo. Como é que ele mostrou para Jesus, num globo, todos os reinos do mundo? Fica aí a questão. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória. Então Jesus viu todos esses reinos. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quem foi que entregou para ele? Adão. Quando Adão cai, Adão passa o governo da terra para quem? Para Satanás. É por isso que lá em Jó, Satanás era o representante de quem? Da terra, na época de Jó. Somente depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu e volta, é que o quê? Jesus passa a ser o representante da humanidade. Amém? E Satanás diz aqui, ó, se Jesus adorasse ele, tudo seria dele. Ia dar o governo da terra para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus vence Satanás aqui em Mateus, ó. Vamos ler? Mateus 28. Jesus vem e explica, ó. Depois que ele veio do céu, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. O que significa aqui? Que Jesus foi para o céu, reivindicou a terra, e dela a terra foi devolvida para quem? Para Jesus. Jesus tornou-se o segundo Adão. Oh, glória. E aí, agora ele dá a mim e você uma ordem. Ele é o governante de tudo. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, se Jesus coloca aqui o Filho junto com o Pai, significa que o Pai e o Filho é Deus. E se acrescentou o Espírito Santo, meus irmãos? O Espírito Santo também é Deus. Tem alguns que ainda ficam com dúvida. Não há dúvida, Jesus não mente. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hein? Que bênção, né? Então, voltando. Então, quando Deus aparece aqui, né, para Moisés, e diz, Moisés faz um questionamento. Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o nome. Já tinha sido revelado o nome de Deus antes para Abraão? Não. Tem algum até que perguntou qual era o nome, né, de Deus, e ele não revelou esse nome. Só revela para Moisés. E o nome significa caráter, natureza de Deus. Então Moisés queria saber o quê? Qual é a tua natureza? Quem é você? Qual é o teu caráter? Então a Bíblia diz, né, as pessoas são conhecidas pelo caráter até hoje. Tem pessoas com mau caráter e bom caráter. Ou seja, todas as pessoas têm caráter. Mas esse caráter pode ser bom ou mau. Satanás tem caráter? Tem um mau caráter. Deus tem o bom caráter. Então, qual é o nome? Ou seja, qual é o seu caráter? Qual a tua natureza? Eu deverei dizer. Então, Deus, né? Aqui não tem mais dúvida. Quem estava falando com Moisés era Deus. Disse a Moisés o que? Eu sou o que sou. Alguns falam que na original tá: eu serei o que eu serei. Tanto faz. Para Deus não existe tempo. Tanto ele pode falar: eu sou o que sou no presente, eu serei o que serei também, ou eu era o que era. Não muda. Importante que a palavra eu sou o que sou, o significado, né? Ele diz, resume, vá lá e fala, eu sou me enviou a vós outros. A palavra eu sou, nós vamos já ver daqui a pouco, significa o quê? Assim Deus disse a Moisés, o quê? Iavé. No original, não tem esse A, nem tem o E. É YHWH. Iavé é para a gente fazer a pronúncia. Então, a palavra eu sou é a primeira parte, Iá. E Vé, o que sou. Eu sou o que sou, Iavé. O Deus de vossos antepassados. Então, Deus revelou o nome dele, sim,
Alguns, meus irmãos, têm lido a Bíblia todo o tempo e só encontram o nome de Deus substituído por Senhor. E isso é um problema, eu estou falando sério. Não deveríamos falar o nome de Deus como Senhor, não. E sim o nome que ele revelou para Moisés. Alguns dizem, não, mas aí nós temos que ter cuidado ao falar o nome, você tem que falar o nome de Deus com respeito, assim como o nome de Jesus também tem que falar com respeito. Mas temos que falar Jesus. Então, aqui o nome divino, do ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo, né, é Yahvé, o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Me enviou até vós. E Deus ainda fala, olha esse detalhe aqui. Esse, pois, é o meu nome, quanto tempo? Eternamente. E alguns ainda tentam mudar o nome de Deus, né? Colocar traduções, colocando a palavra Senhor ou Adonai. Não. Deus não se revelou como Adonai. O nome dele é Yahvé. E ele diz que o nome dele é o quê? Eternamente. Esse eternamente não vai mudar. Assim serei lembrado de geração em geração. Tá vendo? Geração em geração. Nós somos uma geração viva. Temos que lembrar o nome de Deus, o correto. Vai, reúne os anciões, as autoridades de Israel e anuncia o quê? Yahvé. Novamente, ele dá o nome dele. O Senhor. Aí Senhor aqui significa o quê? Um título. Senhor significa aquele quem manda, o governante. Isso aí é o título, não é o nome. Por exemplo, meu nome é Pedro. Eu tenho um título, né, de engenheiro civil, ou doutor em engenharia civil. Isso é título, não é meu nome. Eu não posso agora substituir o título, né, doutor em engenharia civil, por meu nome, não. Meu nome é Pedro. Então a gente não pode substituir o título Senhor de governante, o nome de Deus, que é Yahvé. Tem que falar Yahvé. Deus de vossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade, Deus diz, vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. E aí, Oséias fala justamente do que eu estou falando aqui. Ó. Deus reclamando, tratando das pessoas que estão usando o nome dele errado. Oséias 2, 16 e 19 diz, naquele dia, assegura Yahvé. No original, eles botam Yahvé, original. Tu me chamarás meu marido. Deus diz que nós vamos chamar ele de marido, no sentido de que Deus vai casar com a igreja. Não mais dirá Baal. Sabe o que significa a palavra? Baal é Senhor. Mordo, na Babilônia, a palavra, né, do Deus principal é Baal. O Bel, o Bel, meu outro nome, rapaz, é Mordo, né? E Bel, tudo significa Senhor. E não é o nome de Deus. Esse nome foi dado ao Deus Sol, Baal, ou Senhor, e não é o nome de Deus. E ele diz: eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins. Assim, Baalins significa que traduzir, sabe o que? Senhores. Os seus nomes não serão mais invocados. Ó, e a gente ora às vezes chamando de Senhor, Senhor, chamando de Senhor e Yahvé. Yahvé, o Deus. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada, tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra. Então Deus está falando aqui do futuro. No futuro não vamos chamar Deus como Yahvé. Nossa, o marido da igreja. A fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Isso aqui é futuro, hein? Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Que casamento é esse? Está lá na Bíblia, tem Apocalipse, as bordas do Cordeiro. Tá vendo? Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse, deixa eu pegar aqui. Ó, ó aqui o casamento. E disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser da boda do Cordeiro. Né? Deus, ele fala, ele cumpre. E diz, estas são as verdadeiras palavras de Deus.
É um casamento, uma igreja. E Deus está falando aqui, ó. Eu me casarei contigo por quanto tempo? Por toda a eternidade. Te tornarei minha esposa em verdade, em justiça, com amor e compaixão. Isso aqui Deus está falando o quê? Para a igreja. Nós somos descendentes da igreja, filhos da igreja, filhos desse casamento. Aqui a Bíblia fala que às vezes a gente tem que ter cuidado quando Deus fala alguma coisa para mim e para você. Existem limites, né? A gente tem que respeitar Deus. Isso é difícil, nós somos criados, né? Hoje o mundo está uma bagunça. O desrespeito é total. Mas aqui nós temos que aprender. Que o Deus é o ser da glória. É o ser eterno. Êxodo 4, de 1 a 9 diz, então respondeu Moisés, Deus chamou Moisés, e ele respondeu como? Mas ei que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Deus ouviu e atendeu e deu resposta. E o Senhor disse, que é isso na tua mão, Moisés? E ele disse, uma vara. Mas a gente fica, né, arrumando desculpa, né? E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se o quê? Em cobra, imagina. Uma madeira se tornou o quê? Um ser vivo. Para Deus isso aí é nada. Basta ele dar uma ordem. E Moisés fugia dela ainda. Então Deus disse a Moisés o quê? Estende a mão, pega pela cauda. Ninguém é aconselhar pegar uma cobra pela cauda. É um perigo você ser mordido. Mas Deus falou e ele, obedeceu, pegou pela cauda. Estendeu a mão, pegou pela cauda e aconteceu com a vara, voltou a ser vara. Oh, nosso Deus é grande, hein? Para que creiam que te apareceu o Senhor. Veja, quem é o Senhor? Yahvé. O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus muda a realidade para a gente entender que é Ele que está fazendo isso. E disse-me ao Senhor, mete agora a tua mão no teu seio, Senhor, na região do peito, né? Tirando, eis que a mão, sabe o que? Leprosa, se de repente virou uma doença, só em colocar a mão no peito. Branca como a neve, e diz, torna a meter a tua mão novamente no teu seio. E o que aconteceu? Tornou a meter a mão no seio, depois o que aconteceu? A mão voltou ao normal. Se tornara como sua outra carne. E Deus ainda fala, e acontecerá que eles não te crerem, que Deus já sabia o que ia acontecer já. Deus sabia que existia magos, né, astrólogos, né, pessoas que faziam, né, prodígios lá no Egito. Deus já sabia. Deus sempre sabe. Deus sabe tudo que vai acontecer na tua vida, meu irmão ou minha irmã. E ele tem uma solução, se você confiar nele. E se acontecer que ainda não crê esses dois sinais, nem ouça a tua voz, tomarás as águas do rio e a derramarás na terra seca. O que vai acontecer com as águas? Vão se tornar em sangue. Alguns dizem, não, não foi sangue, não, foi algo vermelho. Que conversa é essa? Deus mente? É sangue. Qual é o problema para Deus transformar a água em sangue? Quem foi que criou a água? Quem foi que criou o sangue que corre dentro das nossas veias? Ele. Basta ele dar um comando. Então, meu irmão, o problema muitas vezes está em mim ou em você, ou minha irmã. Porque a gente não confia. E eu lembro dessa passagem, Romanos 4,17, diz assim, ó. Como está escrito, por pai de muitas nações, Deus diz, eu vou te constituir, Abraão. Pai de muitas nações, Abraão nem filho tinha. Deus mostrou, né? Hoje, quantos descendentes tem, diz Abraão? Inúmeras. Multidões, né? Milhares. Deus falou que ia ser como as estrelas do céu, ou seja, incontáveis. Perante aquele, Abraão creu, né, em Deus. A saber, quem? Em Deus. Que Deus é esse? A Bíblia explica. É aquele que vivifica os mortos. Ou seja, dá vida aos mortos. Chama as coisas que não são como se já fossem. Meus irmãos, isso aqui é ciência da mais avançada, da mais profunda que você possa imaginar nessa frase aqui. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus altera a realidade. Por isso que aquela vara virou o quê? Serpente, depois de serpente virou vara. Por isso que a mão no peito de Moisés ficou leprosa, depois voltou ao normal.
Por isso que, né, as águas, né, se fosse lançado e se transformar em sangue. Para Deus, meus irmãos, basta ele pensar em algo, aquilo passa a existir. Basta ele dizer que aquilo é algo, aquilo passa a ser aquilo que ele disse. E glória. Quem é esse Deus? Jesus. Nosso Senhor Jesus é Deus. Então, meus irmãos, aqui Abraão, né, confiou em Deus e Deus deu para ele milhares de descendentes. Nós fazemos parte, né, da descendência de Abraão, tanto os de sangue como os da fé. E aqui diz que Moisés, né, depois de ver tudo isso, ainda começou, né, ainda a causar dificuldades. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado a teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado em graças a Deus aqui, Moisés não estava mentindo. Deus conhece quando a gente está falando a verdade. Seja sincero com ele. Ele estava falando a verdade. É por isso que Deus respondeu para ele dessa forma. Quem fez a boca do homem? Deus sabia que Moisés tinha problema? Tinha. Mas Deus tinha escolhido ele. Então Deus às vezes te escolhe, mesmo com os problemas que você tem. Eu tenho vários problemas, né? Mas Deus me escolheu para estar falando aqui para vocês. Tantas falhas que eu tenho. Deus sabe as falhas. É mais do que eu. Então eu não vou agora dizer que não vou falar. Eu estou falando. Isso que eu estou falando aqui. Porque eu sei que vai chegar um tempo e a internet não vai ter mais. Não vão proibir a internet. Já começaram. O Brasil está fazendo todos os processos, né, para impedir as pessoas de falar no futuro da Bíblia. Como já acontece na China, acontece já na Coreia do Norte e vários países onde o socialismo já tomou de conta. O plano também é chegar nesse nível no Brasil. E eu espero que nós, sendo cristãos, não participe disso, né? Dando voto para pessoas que vão votar contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de consciência e o direito das pessoas se expressar. Eu espero que nós, cristãos, não venhamos fazer parte disso. Então Deus diz: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Todo Deus que fez. Ah, mas quer dizer que Deus fez o cego? Não é que Deus fez o cego, planejando para ele ser cego. A cegueira vem por causa do pecado, mas mesmo assim Deus permite que a pessoa venha à existência. Por isso, meus irmãos, cuidado com esse negócio de aborto. Se houver aborto, que seja natural, não planejado. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Não sou eu, Senhor. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca. E eu te ensinarei o que há de falar. Graças a Deus, Moisés acreditou. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Daqui algum desculpa. Aí a Bíblia diz aqui que Deus se irou, acendeu a ira de Deus. Deus tem um limite? Tem. Deus conversa conosco? Conversa. Quando a gente ora, Deus ouve, mas tenha respeito. Não ultrapasse os limites da ira e da misericórdia de Deus para contigo. Diz que Jesus disse: cuidado, não peque contra o Espírito Santo, porque se você fizer isso, a situação sua fica difícil, impossível. Você rejeitou o Espírito Santo de Deus. Então Deus diz aqui, ó, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Eu vou colocar Arão para estar trabalhando contigo. Mas, graças a Deus, Moisés aqui, depois disso, aprendeu uma lição e seguiu o que Deus tinha falado. Mas eu vou dar um exemplo aqui, e nem sempre é assim. 1 Samuel 15, 20 e 22 conta a história de quem? De Saul. Deus dá uma mensagem, né, para Saul, através de Samuel. Samuel diz que ia confirmar o reino de Saul, o governo de Saul. Aí Saul desobedece. Deus manda matar todo mundo, os amalequitas, né? Destruir, não trazer nada, destruir tudo. E aí ele fala que fez tudo que Deus tinha falado. Não fez. E chega Samuel aqui, Deus manda Samuel falar: olha, vai lá e fala com Saul que o governo dele já era. Acabou o governo. E aí Samuel pergunta para ele se ele tinha feito o que era para fazer. Aí ele diz: antes dei ouvido à voz do Senhor. Não foi sincero.
Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Não, e meus irmãos, nós somos falhos. Eu sou falho. Agora, o problema maior é você dizer que Deus está errado e eu estou certo. Não, quem está errado sou eu. Eu que estou falhando, não é Deus que está falhando. Então, Saul não foi sincero. Saul não aceitou a repreensão de Deus. E ele diz que caminhou no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Deus me pediu para trazer rei, não. E nem para trazer nenhum animal. Mas aí ele põe a culpa agora no povo. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e da vaca. Quem era o rei? Quem é que tinha poder de comando aqui? Poder de dar ordem? É o rei. Olha, quando Deus te dá poder na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, tu tem que exercer esse poder, viu? Que Deus te deu. Essa responsabilidade que Deus te deu, porque é Ele que te deu. Se você não exercer com responsabilidade, você vai ser cobrado. É o que aconteceu aqui com Saul. Saul foi pôr culpa no povo, que trouxe ovelhas e vacas, do melhor, para oferecer a Deus. Deus pediu para ser oferecido alguma coisa? Não. Quando Deus não pede, não venha com invenção, não. Faça aquilo que ele te disse. Isso eu estou falando para mim também. Eu tenho que aprender a obedecer a Deus. Samuel chega e diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Né? Ah, eu mato pessoas, filho, depois vou dar o dízimo, né? E oferta lá na igreja. Não. Enveneno pessoas, né? E faço trapaças, né? E depois vou dar o dízimo e oferta. Não tem sentido nenhum. Para Deus não serve holocausto e sacrifício dessa forma, não. Como que Deus quer? Quem te obedeça a palavra dele. Tem trabalho, meus irmãos. Nós cristãos, nós não podemos participar. Produzir alimentos que estão matando as pessoas. O que Deus já proibiu na Bíblia, como comer, ensinar as pessoas a comer carne de porco, né? Determinados tipos de animais, né? Se você participar disso, da venda, da produção, você não pode, não adianta, meu irmão, você querer bênção, nem dar dízimo e oferta, não. Não adianta. Para Deus não tem sentido. Deus quer que você obedeça a Ele. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carneiros, meus irmãos. E aqui a Bíblia ainda diz, 1 Samuel 15, 23, a rebeldia, mesmo. Rebeldia o quê? Desobediência de forma consciente. E aí, meu irmão, eu confesso a Deus, eu desobedeço a Deus em determinados momentos. Eu me arrependo. E eu sei que eu estou errado, não é Deus que está errado, não. Sou eu que estou errado. Deus tem misericórdia de mim e de você também. Porque a rebeldia, a desobediência, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. O que é feitiçaria? É algo que é contrário a Deus. Os demônios estão participando da feitiçaria, criando algo, coisas, né, para enganar as pessoas. A arrogância é como o mal da idolatria. A arrogância é o quê? Você fazer o errado e ainda querer dizer que Deus é que está errado e você que está certo. Ora, meu Deus, meus irmãos, ele diz que é arrogância, é como se fosse idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou a Saul como rei. Deus pode nos rejeitar também. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que isso não aconteça. Nós sejamos humildes. Miqueias 6,8 diz: ele mostrou a mim e a você, ó homem, o que é bom. O que é bom? Alguns dizem, eu sou bom. Não, nós não somos bons, não. Mas existe algo bom que a gente pode fazer? Sim, a Bíblia diz. E o que o Senhor exige de mim e de você? Praticar a justiça. Sabe o que é praticar a justiça? É fazer a vontade de Deus. Né? Moisés obedeceu a Deus. Ele praticou a justiça. Amar a fidelidade. O que é amar a fidelidade? Ser fiel é a mesma coisa no original que ser, sabe o quê? Confiar. Confiar e ser fiel é a mesma coisa no original. Confie em Deus, ame Deus, confie nele. E faça o quê? Ande humildemente com Deus. O que é andar de forma humilde? Você reconhecer a Deus. Reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que nós necessitamos de Jesus todo o tempo, como diz aqui, né? Em 1 João, né?
confessar nossos pecados diariamente. Eu confesso diariamente, porque toda hora aparece um novo. E a Bíblia diz aqui, ó, se nós dissermos que não temos pecados, 1 João 1,8, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Eu não confio. O que é que Deus quer? Se confessarmos o nosso pecado, temos que fazer isso todo o tempo. Ele é fiel e justo. Para o quê? Para nos perdoar. E fazer o que mais? Nos purificar. Deus perdoa, Jesus perdoa a mim e a você, e ele nos purifica, ele sabe purificar, limpar, transformar. Então, meus irmãos, que sejamos humildes na presença de Deus. E aqui, meus irmãos, quando Deus quer que nós façamos coisas, ele vai cobrar. E aqui conta a história de Moisés. Deus mandou Moisés voltar para o Egito, está lá em Êxodo 4, 19, 21. Pra, né? Deus falou, volte para ao Egito, pois já morreram todos que procuram matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta para o Egito. Nenhum problema, né? Levava na mão a vara de Deus. E disse mais o Senhor a Moisés. Deus tem muita misericórdia da gente. Né? Mesmo a gente em pecado, Deus vai conduzindo a gente ainda. Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que eu concedi a você o poder de realizar. Então Deus dá fez a advertência. Ó, presta atenção, faça o que eu disse. Mas eu vou endurecer o coração dele. Deus falou o quê? Que faraó, Moisés ia fazer aquelas ações, mas o faraó ia o quê? Não ia estar nem aí, ia ficar, né, reticente, ia resistir até o fim, para não deixar o povo ir. Mas aí o que acontece? Tem essa história, lá em Êxodo 4, 22, 27, né? Diz, né? Deus manda mensagem para Moisés falar para o faraó que Israel é meu primeiro filho, eu já disse que você deixe o meu filho ir para prestar culto. Então Moisés foi indo, né, com a família. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei seu primeiro filho. Então Deus falou, né, que no futuro, né, o povo, o faraó do Egito ia ficar teimando, né, e ia ser necessário haver a morte dos primogênitos. Numa hospedaria, ao longo do caminho, em direção do Egito, o Senhor foi ao encontro de Moisés. Encontro para quê? Sabe, porque tem momentos, meus irmãos, a gente ou está com Deus de fato, ou não está com ele. Assim como Judas chegou num momento crítico que ele tinha que tomar decisão se ele estava com Jesus ou não. Mostrou que não estava com Jesus. E isso vai acontecer comigo e com você. Então, Deus chegou aqui para Moisés, né? Diz que foi ao encontro de Moisés, procurou matá-lo. Por que aconteceu isso? Desobediência. Diz aqui, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Ó, tem alguma coisa aqui tinha que acontecer. E Zípora estava envolvida. Você é para mim um marido de sangue. Então ela reclamou ainda para Moisés. Só que quem é que tinha que fazer a circuncisão? Era a mulher ou era Moisés? Era Moisés. Isso é a responsabilidade de Moisés. Tem coisas que Deus coloca na responsabilidade do homem. O homem é o cabeça do lar. O homem é o sacerdote do lar. Ela disse marido de sangue, referindo a circuncisão. Nessa ocasião, o que aconteceu? Deus deixou. Deus, na verdade, fez um alerta para Moisés. Presta atenção, olha o que você está fazendo. Você fez o que eu te pedi? Então o Senhor disse a Arão, vai ao deserto encontrar com Moisés. E ele encontrou-se com Moisés no monte de Deus e saudou ele com um beijo. Então tem coisas, meus irmãos, que Deus permite, que mesmo errado, Deus vai conduzindo a gente. Mas vai chegar um momento crítico que Deus vai cobrar uma posição. Pode ter certeza. Deus quer proteger a mim e a você. Mas tem hora que se a gente continuar desobedecendo, Deus não consegue proteger. E Satanás vai dizer, olha, está ele desobedecendo, como é que você vai proteger ele? Diz aqui, Patriarcas e Profeta é um livro maravilhoso, eu recomendo vocês lerem da Ellen White. Explica em detalhes o que aconteceu. Em caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora, foi uma advertência, ó, e terrível a respeito do desagrado de Deus, de Senhor. Um anjo apareceu de maneira ameaçadora, como se o fosse imediatamente destruir. Oh. Explicação alguma se dera, não foi dada explicação nenhuma. Moisés, porém, fez o quê? Lembrou-se que havia desatendido
a um dos mandos de Deus. E aí, meu irmão, aí eu me vejo aqui, todos nós estamos desatendendo o mando de Deus. É difícil, não? Cedendo à persuasão de sua esposa, você não pode ouvir o que a esposa está dizendo, não. Você tem que seguir o que Deus falou. E vice-versa. Às vezes a esposa tem que ouvir o que Deus falou e não o que o esposo falou. Cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciou efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito à bênção do concerto de Deus com Israel. Diz que Jesus diz: quem crê em mim e for batizado será salvo. Você pode batizar, batize-se. Isso é condição para você ser salvo. Deus já falou. E aquele ladrão na cruz que não pôde, aí é exceção. Você não pode tornar exceção regra. A exceção deixa com Deus. Então, ele tinha negligenciado o rito da circuncisão. E hoje a Bíblia diz que a circuncisão é o quê? No coração. E hoje nós temos que fazer o quê? Lava-pés e santa ceia. E tem pessoas que não fazem. Tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos do povo, sobre o povo. Então, o povo ia descobrir que ele estava desobedecendo a Deus, eles iam ouvir o que Deus tinha falando? Dificilmente, né? Então, Zípora, temendo que o marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito. Ou seja, ela viu que a coisa estava complicada. E o anjo, então, permitiu a Moisés que prosseguisse com a jornada. Olha a realidade. E em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Então, Deus fez isso já pensando no perigo que Moisés ia passar. E Satanás podia se aproveitar, porque ele não estava preparado. Sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção dos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não tem dever que Deus já revelou para mim e para você que está na Bíblia, e você está consciente disso, e estamos negligenciando, temos que mudar de rumo. Não estaria livre de perigo. Nós não estamos livres de perigo se a gente está desobedecendo um dever conhecido. Pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Satanás usa isso contra nós. Atrás, o profeta aqui fala, no tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, justos serão preservados pelo ministério dos anjos novamente. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Olha, aqueles que sabem o mandamento de Deus, sabem o que Deus ensinou na palavra, mesmo assim está desobedecendo, não vai ter proteção dos anjos. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos de Deus. E aí nós podemos ver a questão do sábado. A gente está na igreja, na Bíblia está escrito que deve guardar o sábado e a gente está guardando domingo, porque ninguém, né? Não é Deus que falou, foram seres humanos que falaram. E outros mandamentos ainda, né? Não cobiçará as coisas dos próximos, né? Não, né? Matará, não assassinarás, né? Não adulterarás, né? Não usará imagens, né? Então, é os mandamentos. E aí, meus irmãos, a Bíblia revela o futuro para mim e para você. Aqui está a perseverança aqui dos santos. Estamos terminando. Que são santos os que obedecem o mandamento de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Está vendo aqui? Somente esses aqui os anjos vão poder proteger. Aqueles que decidirem guardar os mandamentos de Deus e ser fiéis a Jesus. E diz: felizes é que morrem no Senhor essas pessoas que guardam o mandamento de Deus e são fiéis a Deus. São felizes. Que mesmo os mortos, eles descansarão no Senhor. E logo depois dessa crise final, estava diante de mim uma nuvem branca, é a volta de Jesus. Vai ter esse grande tempo de angústia, essa grande crise, as pessoas vão ser provadas se vão guardar os mandamentos de Deus de fato, e vão ser fiéis a Jesus. E logo após, Jesus volta. E ele estava o quê? Com a coroa de ouro na cabeça, com a foice afiada na mão. E logo depois também a Bíblia diz aqui em Apocalipse 15, ó, vi um sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas. As pragas vão cair sobre o quê? Os desobedientes. Os anjos vão poder proteger essas pessoas. Pois com elas se completa o quê? A ira de Deus. Mas diz aqui que vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo.
que é que tem nesse mar de vidro? Em pé junto do mar, aqueles que tinham vencido a besta. Que maravilha. Venceu a besta, venceu a sua imagem e o nome do seu nome. Não aceitou a imagem da besta. Decidiram guardar os mandamentos de Deus e foram fiéis a Jesus. Diz que essas pessoas vão cantar, assim como Moisés, o cântico de Moisés, o cântico da libertação, o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro. E parte desse canto diz: grandes, maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E nós possamos fazer parte desse grupo. Deus te abençoe. Te dê um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Se você não guarda ainda o sábado, comece a guardar. Você e sua família. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.